Aí. Então tá, olha só. Nós já vimos na quinta passada, né, comentado nesse ciclo trigonométrico que o eixo horizontal é o eixo onde se dão as projeções de cosseno. Nós vimos aqui o preenchimento 0 graus, 360 graus, uma volta completa, ou 2π. Nós vimos aqui 90 graus π sobre 2. 180 graus, ou o valor de π, ou 1π. 270 graus, 3π sobre 2. Então, nós já vimos posicionado isso. E a partir desse raciocínio aí, nós também já havíamos preenchido aqui a tabela de sinais. O cosseno ele é positivo aqui na frente, nessa parte positiva do eixo horizontal, e aqui a parte negativa, de forma que o primeiro quadrante, então, e o quarto quadrante são os quadrantes positivos, primeiro e quarto. Enquanto que o segundo e o terceiro quadrante se referem às projeções negativas de cosseno. Então, já vimos preenchido essa tabela aí, essa parte. Aí, depois, na tabela de valores, o que se tem? Que o arco, vou colocar aqui, ó, 0 graus, ou 0 radianos, né? Aqui, 90 graus, ou π sobre 2 radianos, aqui 180 graus, ou 1π radiano, 200, oh, que feio isso aqui, 270 graus, ou 3π sobre 2, 3 meios de π radianos, e uma volta completa, 360 graus, ou ainda 2π radianos. Ok, e aí os valores disso, olha só, em 0 graus, tu observar, ó, em 0 graus, o arco está aqui, ó, a extremidade, ele está se projetando já nesse ponto sobre o eixo cosseno. E aí essa medida aqui, a medida de raio do ciclo trigonométrico é 1, lado direito 1 positivo, logo cosseno de 0 graus é igual a 1. Em 90 graus, e aí o arco sai sempre aqui da origem, faz aqui um quarto de volta, extremidade aqui no 90 graus, né, ou meio π, π sobre 2, e projeto essa extremidade, projeto a cabeça do arco para o eixo dos cossenos, e a projeção se dá bem no centro, né, bem no meio do eixo dos cossenos, ou seja, vai se dar bem no 0. Então, eu tenho que cosseno de 90 graus, ou cosseno de π sobre 2 radianos, é 0. Em 180 graus, o arco sai também da origem, sai desse ponto aqui, ó, isso aqui é sempre a origem dos arcos, né, é a saída. E aí eu venho e paro aqui, ó, meia volta, 180 graus. E observa que o arco já está batendo a cabeça, né? Já está aqui se projetando sobre o eixo dos cossenos. E aí, essa aqui, ó, esse é o pedaço referente ao cosseno de 180 graus. Portanto, é o raio inteiro aí do ciclo trigonométrico, que é igual a 1, mas na parte de trás, raio igual a menos 1, cosseno de 180 menos 1. Em 270, a extremidade do arco está aqui embaixo. Projeto para o eixo dos cossenos, e essa projeção se dá bem no meio, se dá no 0, cosseno 270 é 0. 360, a extremidade do arco está aqui, completando a volta, junto do 0, e aí cosseno tem toda essa dimensão aqui, igual a 1. Variação ou comportamento. Aqui eu tenho o primeiro quadrante. O segundo quadrante. Terceiro quadrante. E o quarto quadrante. Ok. Vamos pensar, olha só, no primeiro quadrante, o que está acontecendo? Ó? À medida que eu vou aumentando o arco, os meus cossenos aqui, ó, eles vão recuando, ó, vai diminuindo o pedacinho, vai diminuindo a projeção. Então, no primeiro quadrante, eu tenho cosseno decrescente. Deixa eu colocar de outra cor aqui.
cosseno decrescente. E aqui eu vou te dar uma manha que eu não falei na aula lá dos senos, eu não comentei, mas eu posso pensar assim, ó. O primeiro quadrante, ele vai do 0 até o 90 graus. Então, ele varia do 1 até o 0. Então, ele decresce, né, do 1 até o 0. Então, é decrescente. Aí eu posso usar esse mesmo recurso aqui, ó. O segundo quadrante, ele vai do 90 graus até o 180. E os valores de cosseno variam de 0 até menos 1. E de 0 até menos 1, há novamente um decrescimento. O terceiro quadrante vai desde o 180 até o 270. Isso aqui, ó, é o terceiro quadrante. E aí, no terceiro quadrante, 180 a 270, o que está acontecendo? De menos 1 até 0. De menos 1 até 0, há um crescimento. Ok. E, por fim, o quarto quadrante, que é esse arco aqui, né? Essa fatia. No quarto quadrante, vai do 270 até o 360. Do 270 até o 360. E do 270 para o 360, existe um aumento do valor do cosseno de 0 para 1, portanto, crescente mais uma vez. Então, assim que se dá o comportamento dos cossenos no quarto quadrante. E aí, essa lâmina fica completada, né? Fica aí um raciocínio sobre sinais, que é bem importante, sobre os valores também, que, de certa maneira, funcionam como limites dos quadrantes, e ainda sobre o comportamento ou variação dentro de cada quadrante, certo? Então, isso aqui, 4 de novembro, vou fazer um tracinho, 11 de novembro. Então, essa lâmina começou na quinta passada e termina hoje. Até aqui. Tranquilo? Tudo certo. Tudo certo. Tudo certo, então tá. Então vamos avançando. Essa é a lâmina 1 sobre cosseno. Eu tenho uma segunda lâmina de cosseno aqui. Deixa eu abrir. Cosseno, onde é que está meu pai? Aqui, ó. (110), aqui vou botar a lâmina grossura 2, compartilhamento. Aí. Olha só. Então, aqui eu tenho uma espécie de modelo básico, né? Modelo da função fundamental de cosseno. Lembrando que o que eu vou estabelecer aqui, ó, é a função y igual f de x, que é igual a cosseno de x. Então, é a função f de x igual cosseno de x, que é a função mais básica, mais elementar em cosseno. F de x igual a cosseno de x. Aí eu vou lembrar para ti aqui, somente dos valores. Vou posicionar aqui, ó, em graus primeiro, 0 graus, 90 graus, 180 graus, 270 graus, 360 graus. Isso em radianos corresponde a 0 radianos, π sobre 2, π radianos, 1,5 π, né? 1 π e meio, que é o 3 meios. 3 meios de π e aqui 2 π radianos. Ok. E aí nós vamos para os valores que nós já preenchemos lá na outra lâmina. Cosseno de 0 é igual a 1. Tá aqui, ó. Cosseno de π sobre 2, cosseno de 90 graus. Tá aqui, projeta no meio, é 0. Cosseno de 180 graus ou π, tá aqui a projeção. Então, o cosseno é tudo isso. É um raio negativo, menos 1. Em 270, a cabeça do arco está aqui, né? Sempre saindo da origem. Faz isso aqui, ó. Para aqui. Projeto, bem no meio de novo. Cosseno de 270 é 0. E o 270, a volta completa, né? Chega aqui de volta. Sai desse ponto, que é a origem, e retorna para a origem. Dá uma volta completa, 360 graus.
E aí a projeção de 360 graus sobre o eixo dos cossenos se dá naquele ponto, originando aqui um cosseno, uma projeção de comprimento 1 e 1 positivo. Então, cosseno de 360 igual a 1. Então, está aí a tabela. A partir desses valores, né, eu vou plotar esses valores, esses pares ordenados para esse gráfico. Então, olha só, vou usar aqui o azul. E aí eu tenho aqui, ó, isso aqui se refere a x, isso aqui se refere a y. Né? X é o ângulo, ó, cosseno de x. Então, cosseno de 0. Cosseno de 0 é 1. Então, quando o x é 0, o cosseno é 1. Então, tem um ponto aqui, ó, que é 1. Aqui embaixo, menos 1. Então, começa nesse ponto aqui, ó. 0 e 1. 0. 90 graus, que é π sobre 2. Aqui eu tenho π. Aqui eu tenho 3π sobre 2. E aqui a volta completa 2π. Muito bem. Então, para 0, o 0 faz com 1. Π sobre 2 faz com 0. Então, π sobre 2 faz com 0. Eu tenho um ponto aqui. Depois, π com menos 1. Π com menos 1. Então, esse ponto, ele está aqui. 3π sobre 2 e 0. Aqui, ó, 3π sobre 2 e 0. E, por fim, 2π e 1. 2π é o x, 1 é o y. Nesse ponto aqui. E aí, a partir desses pontos, eu vou construir um esboço gráfico. Fazendo essa cor aqui. Ó. Vou ver se eu consigo puxar aqui. Outra vez eu consegui fazer de 5 pontos aqui. Ó. Uhum. Diminuo a espessura. Opa, aqui. Vou botar na cor roxinha e vem. Mais ou menos. Aí vai ficar melhor. Mais ou menos. Não ficou. Tinha que ficar mais. Ficou razoável. Ficou por aqui mesmo. Beleza, beleza. E aí, então, eu vou dar uma diminuída na espessura. Aí. Ok. Então, tá aí o gráfico. Claro que ele segue aqui, né? Para cá também. Mais ou menos isso. Tá? Então, tá aí o gráfico do cosseno. Certo? Um esboço, tá? Dentro da primeira volta aqui, ó. De 0 a 2π. Tranquilo nesse? Eu preparei uma lâmina aí que vai fazer um resumo, tá? De seno e cosseno. Vou colocar os dois juntos, lado a lado. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Deixa eu botar a data primeiro aqui. Hoje é dia 14. Não? 11. 11 do 11. 11 do 11. 11 de novembro.
de 2011. É 11 do 11 de 21. Ele Mais 2011, pera, acho que não. Hã? O senhor falou 2011, aí eu falei, acho que não. Não, 2021. Nossa, eu amava quando, tipo, eu colocava na data e, tipo, todo mundo ficava com os mesmos números. Não, mas ali não. É que igual 11 hora, eu acho tão legal É. quando fica, tipo, 21 a 21. O ano que vem, exatamente Sim. daqui a um ano, a gente vai ter uma historinha assim, ó, 11 do 11 de 22. E aí, 11 mais 11 é 22. O ano que vem vai acontecer isso. Aí vai ter alguém que vai dizer que esse ano tá macabro, porque a soma é o ano alguma coisa. Esse ano vai morrer algum artista porque aconteceu isso. Sempre morre algum artista. Até porque as pessoas morrem todo ano, né? As pessoas morrem. Pois é, Sultu. Até a Marília Mendonça morreu. Beleza. Vocês sabem quem é Marília Mendonça? Sim, óbvio. Sim. Sim, né? A sofrência. Rainha da sofrência. Rainha da sofrência, rainha da sofrência. Isso. Muito bem. Então tá, vamos trabalhar. Eu vou postar aqui a lâmina que eu te falei, ó, que é uma espécie de comparativo entre seno e cosseno, tá? Antes de passar para tangente, na real, cara, não sei nem se eu vou falar sobre tangente, porque não tem relevância para nós. Eu vou aqui fazer o comparativo. Já estamos 19h38. Estou quase estourando meu tempo do primeiro tempo. Tá, olha só aqui, ó. Acho que eu nem vou falar de tangente. Aí, cara, já vem prontinho. Cara, eu sou muito foda, cara. Puta caramba, sou muito bom. Olha aqui, ó. Deixa eu Queria botar ter nessa essa lâmina. autoestima. Eu ia É falar isso, queria ter o verdade, destino do é sorvete. verdade. É verdade. Deixa eu botar aqui. Tranquilo. Olha só, meu. O que eu tenho aqui? Eu tenho a função f de x igual a seno de x. A função em seno, a mais básica, a mais elementar que existe. F de x igual a seno de x, ou y igual a seno de x. E aqui eu tenho a função mais elementar possível em cosseno de x. F de x igual a cosseno de x. Beleza. Aqui eu tenho um modelo gráfico do cosseno. Aliás, primeiramente do seno. Deixa eu botar da mesma cor aqui. Se eu consigo aqui formas. Gosto de brincar com esses negocinhos aqui, ó. Ó, vem pra cá. Botar aqui. Botar de vermelho. Vou dar uma diminuída aqui. E vou tentar sobrepô-la. Aqui, ó. Ai, não vai dar, caramba. Não vai dar sim, ó. Uma coisa. Opa. Quase. Se eu fizesse isso aqui, daria, né? Vou puxar aqui, ó. Fica melhor. Agora acho que vai, hein? Quase. Quase, cara. Quase. É pouco recurso para isso aqui. Tá. Olha só. Então aqui eu tenho seno e cosseno, tá? Então, olha só que legal isso. Olha só que legal. Comparativamente, deixa eu pensar assim aqui. A função seno de x, graficamente, ela tem esse aspecto, ó, que é um aspecto de S. Se eu faço o giro aqui, ó, fica assim. Fica com um S de seno. E essa função cosseno, ela tem esse aspecto aqui, ó. Se eu faço o mesmo giro, né? Eu fiz um giro assim, ó. Se eu faço o mesmo giro, isso fica assim, ó. E aí fica um C de cosseno. Então, a função seno tem um formato de S e a função cosseno tem um formato de C, C de cosseno. Beleza.
Então, é interessante que nós saibamos o formato das duas. E aí vem duas grandezas importantes aqui nesses dois gráficos, imagem e período. Imagem, sempre numa função qualquer, vai se relacionar ao y. Tu pode guardar assim, ó. Imagem tem a ver com y. Olha aqui, ó. Imagem, ó. Imagem. Tá? Imagem, olha só, vem do y. Então, quando eu falo aqui, a imagem da função são os y válidos, são os y, ou é a gama do y, a fatia do y, onde a função se executa. E eu consigo perceber que a função, ela existe, ela ocupa, em termos de y, essa faixa territorial aqui, ó. Ela vai desde o ponto mais alto, lá no 1, até o ponto mais baixo, menos 1. Então, a gente fala que a imagem dessa função vai de menos 1, ou seja, é o intervalo que vai de menos 1 até 1. Essa é a imagem da função, claro, nesse modelo simples, f de x igual a seno de x. Se eu observar cosseno, também é da mesma forma. A imagem, ó, também é o mesmo intervalo. A função acontece dentro do mesmo espectro, que vai de menos 1 até 1. Aqui faltou colocar, aqui é 1. Então, a imagem também é de menos 1 até 1. Portanto, dá para dizer que a função, as duas funções, nesses modelos mais básicos, elas têm uma espessura. Elas têm uma espessura, ó, vou fazer entre aspas, tá? Porque não é espessura o nome disso. Elas duas têm uma espessura igual a 2 unidades. Isso é o normal da função seno e cosseno. Por que 2 unidades? Vai desde o menos 1 até 1. Tem 2 casinhas, tem 2 passos. Aqui também, do menos 1 até 1. Então, tem 2 unidades de grossura, tá? De espectro, de gama, de amplitude. Muito bem. E o período da função? Bom, período de qualquer função, primeiro que a função, para ter período, ela necessita ser periódica, quer dizer, ela precisa ter repetição. De tanto em tanto tempo, de tanto em tanto valor de x, ela se replica. O desenho reacontece. Então, o espaço do x necessário para o desenho acontecer completamente, né, para que depois ele venha a ser replicado, venha a ser reproduzido, esse pedaço de x chama período. Então, basicamente, isso é período. É o espaço do x necessário para ter um desenho completo. Mais ou menos isso. Então, vamos pensar assim em termos de seno. Ó. Eu tenho saliência, depois reentrância, a função vai acontecer aqui de novo. Ó. Saliência e reentrância, o desenho vai se repetir. Mas o primeiro desenho aqui, ó, para eu ter o desenho completo, eu precisei de desde o 0 até 2π, ou seja, o período é 2π. Então, a cada 2π, esse desenho ele acontece novamente. Então, eu tenho uma figura de 0 a 2π, outra figura de 2π que vai até aqui, ó, 4π, depois de 4π até 6π, e assim vai. A cada 2π, essa figura saliência, reentrância, ela reacontece. Então, o período aqui é igual a 2π. E a mesma coisa acontece com o cosseno. Eu tenho essa espécie de vale profundo aqui, ó, essa reentrância. A partir daqui, ó, a função ela vai fazer isso de novo, ela vai fazer esse tipo de curva. E ela vai terminar aqui em cima, onde? Na distância 4π. Né? A cada 2π, eu tenho esse vale profundo. Eu tenho essa espécie de U aí acontecendo. A partir de 2π, ele retoma a construção daquele U. Então, o período também é 2π. Então, tanto para a função seno de x quanto cosseno de x, as duas funções bem primitivas, em seno e cosseno, elas têm a mesma imagem, que vai de menos 1 até 1, e o mesmo período que vai de 2π, que vale 2π. Certo? Então, basicamente, é isso aí que nós temos nesse resumo desta lâmina. E aí, na próxima lâmina, nós vamos para as translações trigonométricas, que é o que importa, é o que cai na prova. Tá? Então, tudo que nós vimos aqui são conhecimentos de alicerce. O que importa é o que vem agora. Design